Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta, com a nossa aula, no nosso curso, e falando sobre teontologia. Falamos na última aula, no último vídeo, sobre revelação geral, e vamos dar continuidade, falar agora sobre revelação especial. Bem, o que seria então revelação especial? A definição é Deus se revelando através do homem, Deus se revelando ao homem através das Escrituras. Só lembrando então um pouco, a revelação geral é aquela que diz que Deus se deu a conhecer através das suas criaturas, através da sua criação. Falamos aqui sobre Romanos 1, versículo 18 ao 22, e Salmo 24, que diz que o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, onde um dia faz declaração a outro dia e uma noite faz declaração a outra noite. Sem palavras e sem som ouvem a sua voz. Então a Bíblia revela que Deus ele se deu a conhecer através da sua criatura, das suas criaturas, da sua criação. Embora a revelação geral mostre que o homem não pode dizer que não sabia que Deus existia, a revelação geral ela é insuficiente para salvar. Ela não salva ninguém, mas ela apenas denuncia que existe um Deus e que o homem não pode dizer que não sabia que Deus existia. Então esse é o objetivo da revelação geral. O homem sabe pela criação que existe um Deus. Então esse negócio de ateu é complicado, porque a Bíblia diz que não há ninguém inocente, ninguém desculpável, porque a criação revela que Deus existe. Bom, esse é um tema para outra aula, Vamos falar agora sobre revelação especial. Então, o que seria na teologia revelação especial? Gravem bem esses dois nomes. Revelação geral, nós estudamos, e agora revelação especial. O que seria então revelação especial? Seria a revelação de Deus ao homem através das Escrituras, porque a revelação geral ela é insuficiente para salvar. Se faz necessário uma revelação especial, algo que revele quem é esse Deus que criou todas as coisas. Daí então a necessidade das Escrituras. As Escrituras são um meio pelo qual Deus se deu a conhecer ao homem, através das Escrituras, da pregação do Evangelho, da pregação da palavra. Deus se torna conhecido à humanidade. Então, a revelação especial é Deus em contato com o homem através das Escrituras, do Evangelho e na pessoa encarnada de Jesus Cristo. Cristo é a revelação perfeita de Deus. Essa é a revelação especial de Jesus se manifestando ao homem. O Evangelho de João, no capítulo 1, nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, uma das coisas que nós aprendemos é que a revelação especial é aquela que revela quem é Deus e quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Deus, o Criador, Jesus, o Salvador, e o Espírito Santo, aquele que convence. A revelação especial só através das Escrituras. Amém? Espero que isso esteja bem claro para vocês que estão nos acompanhando aqui no estudo do nosso módulo de teontologia. Então vamos lá. Dois pontos também eu gostaria de comentar aqui com vocês, que na teologia é bem interessante nós atentarmos para isso, que é o conceito de transcendência e imanência. Transcendência e imanência. O que seria então transcendência e imanência? Vamos lá, vamos definir os termos primeiro, Transcendência e imanência. O que é transcendência? Na teologia disse que Deus é transcendente da criação, na medida em que ele está acima dela e não é limitado por ela. Deus não seria limitado pelo espaço e pelo tempo como é o mundo natural. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Deus não está limitado às suas criaturas, Deus está além disso, da compreensão do homem e das leis que as criaturas estão presas. A lei da gravidade, as leis da física, da termodinâmica, as leis que existem no mundo e que nos afetam, não afetam Deus. Não afetam Deus de forma nenhuma. Ele está além dessas leis, a ponto que, como diz o texto, Eliseu fez o machado flutuar, quebrando a lei da gravidade. Deus é um Deus que faz milagres e quebra as leis que ele mesmo criou. Deus não está limitado a tempo,
Deus não está limitado a espaço. Deus não cabe em nenhum lugar. Ele é infinito, ele não tem começo e nem fim. Ele é eterno, ele sempre existiu. O céu não cabe Deus. Deus não precisa de trono para ser Deus. A compreensão que a Bíblia nos mostra a respeito desse Deus é que ele mesmo criou o céu, o lugar onde ele mora. Então, antes de criar o céu, onde é que ele estava? Deus não precisa de nada para existir. Nós é que precisamos dele. Deus, ele é transcendente, ele vai além da minha compreensão, da minha capacidade, do meu conhecimento, da minha condição de definir Deus. É por isso que tem uma música que fala que ninguém explica Deus, porque ele é transcendente. Não há livros que expliquem Deus. A Bíblia só tem informações de Deus que ele mesmo se deu a conhecer. Mas fora isso, não temos mais nenhuma outra fonte de informação a respeito de Deus. É por isso que ele é transcendente, ele vai além da minha compreensão. Não há mundo que caiba a Deus, não há universo que caiba a Deus. Ele não tem começo e nem fim. Ele é um Deus que vai além da sua criação. Mas algumas implicações sobre transcendência. Seria o extremo. Uma má compreensão da doutrina da transcendência implica em uma filosofia conhecida como deísmo. O que é então o deísmo? O deísmo é uma má compreensão da transcendência. Nós cremos que o nosso Deus é transcendente. Então, para o deísmo, Deus é um Deus transcendente, sim. Só que ele não está ao alcance das suas criaturas. O que seja então? Para o deísmo, diferente de nós, que nós somos teístas, com T, teístas, o deísmo entende Deus como o Criador realmente de todas as coisas, como aquele que estabeleceu as leis para o mundo funcionar de forma perfeita, as estações do ano, sol, chuva, primavera, verão, outono, inverno, os ciclos da chuva, os cursos do rio. Deus criou tudo perfeito, sim. O deísmo acredita nisso. Só que depois que Deus criou tudo perfeito, ele foi embora. Ele não está mais ao alcance da sua criação, porque ele é transcendente, ele está além. Ele criou o mundo perfeito, estabeleceu as leis para este mundo funcionar e depois foi embora. É semelhante àquela história do relojoeiro que fez o seu relógio, colocou as suas engrenagens para o relógio funcionar, deu corda e depois deixou o relógio funcionando e foi embora. Então o relógio estava funcionando perfeitamente com as suas engrenagens, mas o relojoeiro foi embora. Então esse é um exemplo de uma má compreensão do que é transcendência. Então, se Deus é transcendente para nós, será que ele não seria semelhante ao Deus que o deísmo ensina? Não, porque também nós acreditamos em outra coisa. Nós acreditamos na imanência. E o que é imanência? Imanência é o oposto da transcendência. Imanência de Deus significa que ele está presente dentro da sua criação, incluindo a raça humana, e age ativamente nela por meio dela. No livro do profeta Jeremias, por exemplo, lemos sobre como a presença de Deus preenche todo o universo. Jeremias 23, 24 nos diz: poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Então, a imanência é o contrário da transcendência. Deus está presente na sua criação. Deus ele está presente com a obra criada por ele. Mas também essa doutrina tem as suas implicações. Vejamos então quais são. A doutrina da imanência de Deus nos ensina algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, quando dizemos que Deus é imanente, também consideramos que ele realiza parte de sua obra por intermédio da sua criação. Então, a imanência, o ensinamento de imanência mostra que Deus ele age por meio da sua criação. Em segundo lugar, a imanência de Deus também indica que ele usa diferentes tipos de pessoas e organizações no cumprimento de seus propósitos. Algumas delas, inclusive, podem nem mesmo ser cristãs. Na Bíblia temos um exemplo disso quando lemos que Deus usou nações como a Síria, a Babilônia, como instrumentos de juízo sobre o seu povo. Deus não está tão longe, ele usa também as suas criaturas, mesmo que elas não sejam cristãs. Por isso, reis pagãos como Nabucodonosor e Ciro são chamados na Bíblia Sagrada de servos do Senhor. Em terceiro lugar,
a doutrina da imanência vai a ter uma consideração a respeito do reino da criação. O mundo criado pertence a Deus, que se manifesta ativamente nele, de modo que até podemos obter algum conhecimento geral da natureza de Deus. A natureza revela assim quem é Deus. Se um Deus que criou tudo perfeito e com grande perfeição, que criou o homem também perfeito, esse Deus não deve ser um Deus mau, mas sim um Deus bom. A obra revela o caráter do seu Criador, que é boa, né? Revela que esse Deus é bom. O nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, o Deus cristão, ele é um Deus tanto transcendente, que ele está além da minha compreensão, como também ele é imanente, ele está presente no meio da sua criação, da sua criatura, e principalmente no meio dos seus filhos. O texto fantástico da Bíblia Sagrada nos diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse Deus poderoso que criou todas as coisas habita dentro do meu coração. Veja que como isso é forte demais, né? É quase que deixa a gente com um parafuso solto, né? De como compreender um Deus que não tem começo nem fim morar dentro de mim, né? Então nós acreditamos nas duas coisas, que Deus é tanto transcendente como também ele é imanente, ele está habitando dentro de nós. Mas, uma observação: como a transcendência, se ela for mal compreendida, pode gerar a filosofia do deísmo, assim também a imanência, se ela for mal compreendida, ela pode gerar outra filosofia que eu vou apresentar a vocês agora. Então, o panteísmo ele tem uma visão em que não vê separação entre a divindade e a natureza, o sagrado e a natureza. Nessa visão não existe uma terceira pessoa, Deus, que criou a natureza, que criou o todo, que criou o ser humano, que criou as criaturas. Não. Nessa visão, a própria natureza já é a criadora e a criatura. E assim somos criadores, somos criaturas e somos divinos. Namastê. Então vemos aí a definição de panteísmo, né? É a ideologia filosófica de que Deus é todo o universo e todo o universo são uma coisa única. E a mesma coisa, e que Deus não existe como um espírito separado. Ou seja, a definição mais simples de panteísmo é: Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, Deus ele se confunde com a sua criação, com as criaturas e com o mundo e com a natureza, né, por ele criadas. Então nós vemos aí alguns exemplos desse tipo de pensamento quando nós observamos algumas produções de cinema, algumas produções como Avatar. Quem assistiu já esse filme sabe que o centro do mundo é uma árvore, e naquela árvore todos estão conectados, tanto os animais como os habitantes daquele planeta, onde a natureza é a responsável para a doadora da vida, de forma que ela dá vida a todo o sistema biológico. De desenhos, né, como o da Moema, o desenho Moema, onde a natureza ela tem vida própria. Então esse pensamento que Deus é tudo, que tudo é Deus, norteia então muitos dos pensamentos de pintores, de produtores de filmes e de desenhos que transmitem essa sua crença nas suas produções.